Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Shounen. Hoje, finalmente seguindo com o vídeo de Black Clover aqui no canal, dessa vez a gente vai falar sobre os trevos de 5 folhas e os demônios que ali residem. Bem, um demônio realmente reside num trevo de 5 folhas? Foi realmente isso que o autor de Black Clover quis dizer pra gente quando contou a história no começo do anime? A gente vai falar sobre tudo isso e muito mais nesse vídeo de hoje, então eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão. Se eu gostei é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também espero muito que você possa se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, Black Clover sempre foi um anime cheio de mistérios desde o início. E o próprio garoto da anti-magia também era repleto de mistérios. Um desses mistérios era o seu Grimório, que possuía um trevo de 5 folhas, uma coisa que por muito tempo apenas ele tinha. Apenas o Asta tinha um Grimório do trevo de 5 folhas, e logo do início já foi contada pra gente a história do reino de Clover com a quantidade de folhas que possuía no trevo do Grimório. O primeiro trevo significava amor, o segundo trevo significava esperança e o terceiro trevo significava fé. Estes eram os trevos que formavam um Grimório do reino de Clover. Todos os magos possuíam um Grimório com trevo de 3 folhas, e isso era o que a gente via em todo o anime. Porém, há centenas de anos sempre aparecem alguns Grimórios que possuem uma folha a mais. E isso acontece não só com os magos, acontecia na Vila dos Elfos também. E nessa quarta folha, então, além de amor, esperança e fé, residia também um bom agouro. Dessa forma, este mago estava predestinado a fazer grandes coisas em sua vida. Acontece que aí, a gente descobriu que depois veio a existir uma quinta folha. E logo quando o Grimório do Asta foi apresentado pra gente, foi dito que dentro da quinta folha residia um demônio, tendo total contrário de tudo aquilo: amor, esperança e fé, e também um bom agouro. Porém, o que realmente significava tudo isso? Realmente tinha um demônio vivendo naquele Grimório? E bem, no caso do Asta sim, mas isso não tem nada a ver com a quinta folha. Exatamente, os demônios têm ligação com a quinta folha, ao mesmo tempo que eles não têm ligação nenhuma. Na verdade, a quinta folha nasce quando as outras 4 folhas são completamente destruídas, sim. E pessoal, o próprio anime de Black Clover já explicou isso, não tão detalhadamente, foi mostrado pra gente como acontecia, mas já foi explicado inclusive no anime, mas muita gente até hoje me pergunta sobre isso. Me pergunta sobre qual demônio tem tal Grimório do trevo de 5 folhas que já apareceu. Até mesmo estão procurando sobre algum mago que também utiliza um Grimório do trevo de 5 folhas. E tirando a exceção do Asta, nenhum outro mago vai vir a utilizar um Grimório assim. Sim, temos o próprio pai do Gordon, por exemplo, que muita gente acredita que ele tem um Grimório do trevo de 5 folhas. Eu já inclusive comentei sobre isso recentemente em um vídeo de perguntas e respostas. Ele não tem um Grimório do trevo de 5 folhas, na verdade ele possui 3 folhas, como vocês estão vendo aí na tela. E ele não tem porque basicamente nenhum mago possui um Grimório do trevo de 5 folhas. Nem mesmo o Asta deveria possuir. O Grimório do trevo de 5 folhas acaba sendo um Grimório que é utilizado pelos demônios para manifestar a sua magia. Esta é a ligação que este Grimório tem com os demônios. Eles conseguem utilizar para amplificar a força dos seus poderes mágicos. E no geral é apenas isso. Apenas a magia do demônio passa a residir ali dentro quando ele utiliza, assim como acontece com todos os outros Grimórios. O mago tem um poder mágico que passa a residir no seu Grimório para amplificar os seus poderes, a mesma coisa com os demônios. Porém, tirando o Lieb, nenhum residia dentro do Grimório. No caso, o Lieb foi o demônio que residiu dentro de um Grimório, porque aquele Grimório do trevo de 5 folhas, ele foi criado e não possuía um poder mágico. Dessa forma, então, ele não tinha nenhuma mana, assim como o Lieb também não tinha mana. E então a Lista, a mãe do Asta, foi capaz de utilizar a magia dela, a magia de armazenamento, para colocar o Lieb dentro daquele Grimório numa tentativa de o proteger. Por esse motivo, coincidentemente, ele acabou residindo dentro do Grimório, dando um significado meio que literal para toda a lenda, mas não é exatamente assim que funciona. Agora, de uma forma simples, eu vou explicar por que o Grimório do trevo de 5 folhas é chamado de Grimório demoníaco e também é dito que um demônio reside dentro daquele Grimório. Toda essa história vai muito além dos demônios serem capazes de armazenar a sua magia naquele Grimório e utilizar a sua magia através daquele livro mágico. Na verdade, essa lenda vem da forma como um Grimório do trevo de 5 folhas é criado. Ou melhor, como um Grimório do trevo de 4 folhas se torna um Grimório do trevo de 5 folhas, o que a gente pode chamar também de Grimório do desespero. Afinal, dá pra chamar de uma transformação demoníaca. Isso porque, como sabemos, como a gente acabou de citar nesse vídeo, cada folha que está num trevo, num Grimório, ela tem um significado especial. A primeira folha significa amor, a segunda folha significa esperança, a terceira folha significa fé, e então a quarta folha, a mais rara de todas, significa um bom agouro. Porém, o Grimório do trevo de 5 folhas, ele surge destruindo esses 4 itens anteriores. Quando um mago que conseguiu as 4 folhas em seu Grimório, aquele que está predestinado a fazer grandes coisas no futuro, aquele que tem uma certa importância e muito poder, quando ele entra em total desespero, ele passa a destruir todas as outras folhas. Quando ele deixa de acreditar no amor, quando ele perde completamente a sua esperança e também a sua fé, ele então acredita que não terá mais um bom destino e deixa de tentar fazer coisas boas.
pessoas. O bom agouro já não existia mais pra ele, e dessa forma, em total desespero, ele acaba abandonando os 4 significados anteriores de todas as suas folhas, e então ali passa a nascer uma quinta folha, representando todo o sentimento que ele tem naquele momento, o sentimento de desespero que cria a quinta folha. A gente sabe que o elfo Lich, ele entrou em desespero quando acreditou que o seu melhor amigo havia o enganado, destruído todos os seus companheiros, a sua amada, e feito ele perder tudo. Naquele momento ele só pensava em vingança, ele estava em desespero, e os significados anteriores das folhas do seu grimório já não faziam mais sentido pra ele. Dessa forma então, a quinta folha nasceu. A mesma coisa aconteceu no futuro com o elfo Patrick, quando ele percebeu que tudo o que aconteceu foi por ele ter sido manipulado por um demônio. Tudo desde o início, quando ele realmente entendeu o que estava acontecendo ali e que ele não seria capaz de salvar a quem ele queria salvar, sem contar todas as pessoas que ele acabou causando um mal, ele também entrou em desespero. Dessa forma, a quinta folha veio a nascer. E geralmente, quando isso acontece, o mago deixa de ter acesso ao seu grimório, ele não é mais capaz de utilizar, porque geralmente nos casos que a gente viu, o mago depois ele deixou o desespero de lado. Aconteceu tanto com o Patrick quanto com o Lich. Porém, não foi mostrado pra gente se um mago que estava em desespero consegue, durante o tempo de desespero, utilizar os poderes do seu grimório. Se ele consegue continuar utilizando aquele grimório como um demônio utilizaria. Afinal, nos dois casos que a gente viu, um se tornou o grimório de anti-magia, no futuro apenas quando Lieb despertou aquele poder já residindo o grimório do trevo de 5 folhas que tá com Asta, e no caso do Patrick, o grimório se tornou de Zegrid, que utilizou a sua magia da Kotodama. Dessa forma então, a gente não consegue saber exatamente o que aconteceria se o mago continuasse utilizando, mas além do Asta, nenhum outro mago foi mostrado utilizando um grimório do trevo de 5 folhas. E eu acho que com essa explicação já deu pra entender por que é dito que na quinta folha reside um demônio. É simplesmente pelo fato como a quinta folha surge. Ela vem quando um mago do trevo de 4 folhas acaba perdendo tudo e por isso é chamado de grimório do desespero, um grimório que residia um demônio. Afinal, a gente sabe que o Knight, por exemplo, ele possui um poder demoníaco. Na verdade, ele possui 4 poderes demoníacos que pode utilizar como ele bem entende quando ele quiser. Além disso, o Knight ele é do reino de Clover, então o grimório dele tem um trevo e tem apenas 3 folhas, como todos os outros grimórios geralmente têm. Então, ter um poder demoníaco não tem nada a ver com o grimório do trevo de 5 folhas, é simplesmente a lenda criada a partir do desespero. Não só isso também, como o reino de Clover não é o único reino que tem poderes demoníacos. A Tríade, por exemplo, é do reino de Spades e eles possuem vários poderes demoníacos entre eles. Não só isso também, como o Morris do reino de Diamond, ele também possui um poder demoníaco. E o grimório de cada um deles tem o símbolo do seu reino, o símbolo de Spades ou o símbolo de Diamond. E como eu comentei no outro vídeo, não faria sentido nenhum ter um grimório do trevo de 5 folhas só porque tem um demônio, mesmo ele sendo de outro reino. Afinal, a gente sabe que na maioria dos casos, o grimório carrega o símbolo do seu reino. Dessa forma, então, não faria sentido mudar para o símbolo de Clover, para um trevo, simplesmente porque possui também um poder demoníaco. Mesmo assim, o que a gente não sabe até esse momento é se existem grimórios do desespero de outros reinos também. Afinal, todos que a gente viu foi criado no reino de Clover. E Zegrid, quando escapou daquele mundo, ele utilizou grimórios do reino de Clover. Porém, não sabemos se isso poderia acontecer nos outros reinos também, ou se os grimórios do desespero apenas podem ser criados no reino de Clover e por isso que o Zegrid foi pra lá. Afinal, o grimório do desespero é criado através dessa emoção. E o próprio Dante falou pro Asta que o poder demoníaco também fica muito mais forte na emoção de desespero, quando se luta realmente se entregando ao desespero. Então talvez o demônio Zegrid tentou se aproveitar disso e por isso foi ao reino de Clover, por ser apenas ali que aquele grimório podia ser criado. Mesmo assim, não dá pra saber com detalhes sobre isso porque nunca foi mostrado pra gente se isso pode acontecer em outros reinos também. Mas comenta aí embaixo o que vocês acham sobre isso e se agora de uma vez por todas já deu pra entender sem dúvida nenhuma sobre o grimório do trevo de 5 folhas, que não tem ligação nenhuma diretamente com os demônios, a não ser o fato de que os demônios podem utilizar aquele grimório pra colocar sua magia. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido, eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!